A paz do Senhor, queridos irmãos, chegamos agora no quarto trimestre das nossas lições bíblicas dominical. Aqui vamos aprender do título Espírito, Alma e Corpo, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O pastor e comentarista desse quarto trimestre é o pastor Sila Queiroz, um doutor, a qual vai comentar esse quarto trimestre. Essa lição apresenta também 13 lições. E a primeira, o homem, corpo, alma e espírito, é da data do dia 5 de outubro de 2025. O texto áudio para essa primeira lição: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. A verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito, para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 28, também no capítulo 2, versículo 7, versículo 18, versículo 21 ao 23. Os objetivos dessa lição: primeiro, é levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por um corpo, alma e espírito. Segundo, é ensinar a diferença entre alma e espírito como base nos termos originais, mostrando que a alma compõe a parte imaterial do homem. Terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar os demais. Palavra-chave: tricotomia. Na introdução da lição, Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28. Como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir do qual foram criados os animais, lá em Gênesis capítulo 1, 24, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural, lá em Gênesis no capítulo 1, 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra. E pelo sopro de Deus em seus narizes, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, neste trimestre estudaremos essa solene e maravilhosa, exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Sob a perspectiva cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. O primeiro tópico é a tricotomia humana. O primeiro subtópico, doutrina e teologia. Segundo subtópico, a tríplice natureza. E terceiro, físico e espiritual. Esse primeiro tópico, aqui estudaremos já no começo a respeito da tricotomia. O homem que é formado por espírito, alma e corpo. E dentro da teologia, a gente vamos aprender aqui nesse primeiro tópico sobre esse estudo. Doutrina e teologia, tríplice natureza e físico e espiritual. O primeiro, doutrina e teologia. Então, doutrina e teologia, a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, ou como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, que é o pecado original, e as suas consequências. Aqui nesse primeiro tópico, a doutrina e a teologia, que estamos aprendendo aqui nesse primeiro subtópico, a visão da tricotomia, que a Bíblia fala, que o estudo teológico fala, a respeito da criação do homem. O corpo, no grego soma, é a parte material, contato com o mundo físico. Essa carne que carregamos, que é segundo o apóstolo Paulo, diz lá em 1 Coríntios, que aqui é o corpo, é o templo do Espírito Santo, né? Que é a parte material que foi formada do pó da terra. A alma, aqui psique, e nefesh, é a sede da personalidade, das emoções, mente e vontade. A alma, ela é a parte imaterial da qual age dentro do corpo, regendo vontade, emoções,
dentro da sua mente, trazendo os seus sentidos do corpo, da alma, né? E o espírito, que é pneuma, no grego, é a dimensão espiritual, capacidade de se relacionar com Deus, é a parte de comunicação, né? Esses três que se forma a tricotomia do corpo, a tricotomia do homem, né? Que agem a parte material e a parte imaterial. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, é o texto áureo dessa lição: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. O corpo tem que estar totalmente preparado para ser arrebatado e glorificado no mesmo corpo de glorificação igual de Cristo. E essa teologia, que é o primeiro subtópico dessa lição, é a doutrina da teologia, mostrando essa tricotomia do corpo humano. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, mostra a ação da palavra de Deus dentro do corpo formado por corpo, alma e espírito. Aqui o espírito é a comunicação com Deus. A alma, que é as vontades, aquele que toma decisão, aquele que sente medo, que sente dor, que também sente alegria, que sente paz. E o corpo, que se degrada por enfermidades ou por saúde, né? E essa espada vai preparar esse corpo para a vinda do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia fala que Deus formou o corpo do pó da terra e assoprou, tornando o homem alma vivente, né? Isso antes do pecado. Lá em Provérbios, no capítulo 20 e versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do Senhor que comunica, que fala com o espírito do homem. E o homem aqui é aperfeiçoado através do espírito de Deus. A tricotomia, aqui na história da teologia, alguns antigos da fé, lá os patriarcas, como Irineu, Orígenes, defendia a ideia do corpo, alma e espírito, apesar de ter outras ideias a respeito da dicotomia. Mas os pentecostais e movimentos de santidade, eles enfatizam a tricotomia, especialmente para explicar a vida espiritual. Dentro da teologia, existem as funções de cada parte do homem. O corpo manifesta a vida física. E o templo do Espírito Santo é a parte material. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20. A alma, ela controla pensamentos, sentimentos e decisões. É o meu eu, é o eu do ser humano. É o meu adjetivo de ser. Ou seja, de verbo ser. Lá em Salmo, no capítulo 42, versículo 5. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, e é Deus meu. É meu auxílio e Deus meu. Ela controla os nossos pensamentos, sabe no que pensamos e sentimos. Por isso, se recorrer a Deus, que é o Criador de nossas almas. O Espírito capacita o homem a ter comunhão com Deus. Morto no pecado, mas vivificado em Cristo. Todos aqueles que têm o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, a parte espiritual que tinha a barreira que se chama pecado entre Deus e o homem, aqui esse pecado que gera a morte, mostra aqui a separação total de Deus. Jesus veio e quebrou essa barreira, rasgou o véu da separação de alto a baixo, trazendo o Espírito vivo agora com comunicação direta a Deus. Então a parte que se comunica com as coisas celestiais está na parte espiritual, onde se relaciona todo o tempo com Deus, para trazer nova vida, para trazer crescimento espiritual, para trazer refrigério para a alma, para trazer uma aparência para o corpo de cristão. Assim como nós aprendemos nas lições passadas a respeito dos irmãos que foram conhecidos como cristãos na igreja primitiva. Porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Começa pelo Espírito, que ele revive através do nosso Senhor Jesus. E depois passa a trazer uma aparência de santidade para a alma. E depois uma ação gloriosa para o corpo. E o final disso para o corpo é a glorificação em Deus. Ou seja, a glorificação na aparência da glorificação de Cristo. Porque fomos fiéis até o fim. Agora, através dessa tricotomia,
Tem a soteriologia, que é a salvação alcançada a todo ser. Corpo, futuro na ressurreição, que é a glorificação. Alma, presente pela transformação, lugar de destaque, paraíso, céu. Espírito, vida nova em Cristo. Aqui, agora em comunicação com o céu em todo o tempo. Porque o Espírito agora está vivo. Essa relação na soterização da salvação, que é salvação, traz o homem à santificação. Essa santificação torna-se, na vida do homem, uma obra completa para envolver a santificação, purificação do corpo. E renovando a nossa mente, que é a alma que toma as decisões. Agora a decisão é através da orientação de Deus. E nos traz o enchimento, seja cheio do Espírito Santo. Eles nos preenche todas as lacunas, todas as dúvidas. Eles nos trazem um esclarecimento total do Evangelho para nos transformar numa estatura de varão perfeito. Aprendemos aqui que a antropologia, o estudo do homem, que vamos aprender nessa lição, mostra que o homem não é apenas biológico, psicológico, mas também espiritual. Porque o homem só Deus, sem Deus, ele é apenas biológico, uma alma vivente. Mas o espírito está morto, porque está separado de Deus. E para aprendermos aqui a respeito do homem nesse trimestre, essas três lições vão trazer um entendimento completo a respeito disso. Isso que a doutrina da tricotomia destaca que o homem foi criado, formado, para viver em 3 dimensões integradas. Primeiro, pelo corpo, que se relaciona com o mundo físico, palpável. Pela alma, se relaciona consigo e com os outros, comunicar, interagir. Né? E pelo espírito, se relacionar com Deus. Então, o homem que é espiritual, ele tem a capacidade de viver na matéria, mas viver no espírito. Viver em relação material, mas também emocional e espiritual, com o sobrenatural. Então, aqui nesse primeiro tópico, vamos entender muitas perguntas que se fazem, assim como o comentarista colocou, a respeito do homem, para que ele foi feito, quais os seus objetivos, e aprender também a respeito da salvação. Vai nos ensinar tudo a respeito aqui. Agora, o segundo tópico, a tríplice natureza, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, alma e espírito. Essas 3 substâncias ou componentes do homem estão descritas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vai encontrar essa tricotomia em algumas passagens do Antigo Testamento e também do Novo. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, Salmo 42 e 11, Salmo 139, 16, Daniel 7 e 15, Zacarias 12 e 1, Mateus 10 e 28, Lucas 1 e 46 e 47 e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15. Vai encontrar essa tríplice natureza do homem. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus. Possui essa constituição, a primeira divisão, as partes materiais e imateriais, explicitamente apresentada no ato da formação do homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Está lá em Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 1. Aqui o homem teve uma ação de Deus diferente do resto da criação. O homem foi moldado pelas mãos de Deus do pó da terra e depois o sopro do fôlego de vida, tornando o homem agora alma vivente. E passou a existir sobre a face da terra. E a Bíblia vai falar que no meio dos animais, e no jardim do Éden, com certas regras impostas por Deus. Por isso entendemos que essa constituição é chamada de tríplice natureza. O corpo, que no grego é soma, a origem formada do pó da terra, que lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, a função é relacionar-se com o mundo físico, plantar, colocar nome, alimentar, trabalhar, estar em atuação com a parte física da natureza, ou da criação. Agora, após o pecado, o corpo agora tem uma sentença, um destino, e esse destino é mortal. Agora,
quando aqui entramos para aprender a respeito disso, quando o homem peca, Deus vai trazer salvação para que esse mesmo corpo seja ressuscitado em glória, transformado agora, tirando a semelhança do pecado e colocando nele agora assim, um revestimento de glória, agora imortal. Aí encontramos essa parte do sobrenatural, como em Romanos, no capítulo 2 e 1, onde apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto racional. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, não sabeis vós que és o templo do Espírito Santo que habita em vós, que é proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, mas fosse comprado por um bom preço? Aqui mostra essa parte do corpo, que é matéria, e qual é essa constituição depois da regeneração através do Senhor Jesus Cristo. Antes a comunicação era direta, Deus descia no jardim para conversar com Adão. Depois que o pecado entrou, que ele foi separado de Deus, agora vem Jesus Cristo e traz ele novamente na presença de Deus. Agora vivendo uma sentença decretada por Deus do jardim do Éden, que do pó fosse tomado, para o pó tornará. Vamos passar por lá, mas sabemos que vamos ressuscitar porque cremos em Cristo. Alma, psique, nefesh, no hebraico. A origem é o resultado da união do corpo com o sopro de vida, e se torna alma vivente. Então aqui, essa tríplice, agora aqui essa tríplice natureza, né, que agora se refere à alma, a função centro da personalidade, que é emoção, mente e vontade. Esses são essa parte da alma, a tríplice natureza. Estamos aprendendo aqui. Lá em Salmo, no capítulo 42, versículo 5, mostra a ação da alma. Mateus 26 e 38 e Hebreus 10 e 39. Vamos ler aqui Hebreus 10 e 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, e entretanto, da fé, para a conservação da alma. E a parte que ama, deseja, sofre e decide, é a parte da alma. E tem também a tríplice ainda do espírito, que é a natureza do espírito. Que no grego conhecemos como pneuma, que é sopro, que é ar, e do rash, que é no grego, que é no hebraico. Também se refere ao fôlego de vida. Encontramos esse fundamento ali no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, que é o sopro divino. A função, a parte mais profunda, que percebe e se relaciona com Deus, ouve a Deus, entende as palavras do Criador. Em João, capítulo 4, versículo 24, fala que aqueles que adorem a Deus, que adorem em espírito e em verdade. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma relação entre o nosso espírito que Jesus vivificou com o Espírito de Deus que nos conduz em todo o tempo. Lá em Provérbios 20 e 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, essa afinidade agora que temos com Deus através do Espírito, dessa comunicação, é que vai trazer restauração para o resto do corpo. Agora, no pecado, não tem essa ação espiritual. Por que não tem? Porque está morto. Não está vivo. Morto não fala. Deus não ouve morto. Lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a seguir, diz assim: e vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha como o homem se encontra sem Deus, no quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo os principados da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então todo aquele que não tem o espírito de comunicação com Deus, ressuscitado por Cristo, o Senhor Jesus vai dizer assim: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ação direta nessa tríplice natureza precisa estar coordenada para estar na presença de Deus. Agora, essas tríplice natureza, apesar delas ser distintas, né, uma espiritual, outra da alma e a outra do corpo, ela forma uma unidade, que é o homem. Assim como Deus é trino, né, em três pessoas,
mas forma também um Deus, uma unidade. Assim também é o homem. E quando se fala de santificação, o texto áureo dessa lição mostra aonde a santificação tem que atingir. Primeiro no espírito, que está dentro, depois na alma, também faz parte do imaterial do homem, e depois do corpo, que é a parte material. Esses têm que ser conservados, irrepreensíveis. Não pode achar acusação nenhuma no dia do arrebatamento da igreja. Então, só para refletir mais um pouquinho. Corpo, templo do Espírito Santo. Alma, deve ser renovada pela palavra. Espírito, deve estar cheio do Espírito Santo. Essas triplas naturezas do ser humano precisa estar nesse aspecto, né, em continuidade. Por isso que a Bíblia vai falar: quem é santo, santifique-se ainda. Seja santo porque eu sou santo. Significa de um crescimento espiritual em regeneração e transformação. O corpo aqui nos liga à terra, a alma nos liga a nós mesmos e aos outros, e o espírito nos liga a Deus. Essas tríplice natureza, é isso que aprendemos nesse subtópico. O terceiro aqui é físico e espiritual, que é o terceiro subtópico do primeiro. O comentarista, o processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito, está ali em João, no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, o pó da terra. Deus usou o pó da terra para criar o visível, o palpável, que é o homem. Como elemento espiritual, o sopro divino. Quer dizer, assoprou o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Diferente de todos os demais, os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Isso está em Salmo 36:6, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Os animais não possuem parte imaterial, que há no homem, que é a alma, né? E o espírito. A alma do animal, que é relacionada à sua vida, né? À sua existência, se restringe ao corpo e se esvai quando ele morre. Morreu, a carne também deixa de existir, quer dizer, a alma deixa de existir juntamente com a matéria. Essa é a vida dos animais. Já no termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Shaim, que é no plural. Por que é no plural? Porque são vidas. Vida da alma, vida do espírito e vida do corpo humano. Vidas. Sendo que todos são imortais. A vida aqui na terra, ela se finda por causa do pecado. Mas a morte que traz um entendimento bíblico é que todos ressuscitaremos. Agora, uns para a glória e outros para a perdição. Entendemos que a regeneração, a santificação depende muito das nossas decisões, que está na alma, está na vontade do corpo. Então precisamos entender isso que o nosso comentarista colocou aqui, físico e espiritual. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, elemento físico. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, elemento espiritual. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui há uma combinação única. Não tem das outros seres. Pó da terra liga o homem ao mundo físico. Você é daqui. Você foi feito da natureza. Você traz os elementos do solo, da terra, os elementos básicos na formação do homem. Que é ferro, que é fósforo, que é todos os elementos que você encontra na terra. Agora, sopro divino, que liga o homem a Deus, por isso que é semelhança. Você tem uma semelhança, os animais não têm, não entendem. O homem já passa a entender o bom e o mal, o bem e o mal. E tem a capacidade de escolher. Lá em Romanos, deixa eu ver se é. Capítulo 2, e versículo 14 e 15 está assim. Quando, pois, o gentio, que não tem lei, procede por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles da lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que o Deus, por meio de Cristo Jesus, julga o segredo dos homens, conformidade com o meu evangelho. Entenda que
que o homem aqui, com essa consciência e semelhança de Deus, que é uma consciência viva, ele mesmo vendo através do que ele cria, a sua constituição, ele vai agir conforme ele impôs, porque está em a consciência viva. Mesmo não tendo Jesus, mesmo não tendo o Evangelho, mesmo afastado de Deus, ele ainda tem o poder de escolher o que é certo e o que é errado. E vai agir conforme ele estabeleceu assim. Porque traz a semelhança de Deus, tem consciência viva. Liga a ele alguns aspectos de que se torna para ele algo que é condenável, como roubo, como assassinato, como a traição. Tudo isso ele vai entender que está errado. Mas aqui o que aprendemos aqui é que precisamos ainda de um Deus agora para a salvação. Diferente dos animais. Eles foram criados apenas pela palavra de Deus. Foram formados como Deus pediu que formasse, segundo o seu desejo. Eles são seres também vivos, ou seja, espirituais, sem corpo físico. Ou seja, não, peraí, está errado isso. Diferente dos animais, criados apenas pela palavra. E dos anjos, seres espirituais sem corpo físico. O homem foi feito espírito, corpo, ser vivente completo. O homem foi feito espírito mais corpo, ser vivente. Agora os animais também têm vida, que é o nefesh, né? Mas não receberam o sopro divino direto de Deus. Lá no capítulo 17 de Levítico, versículo 12 ao 14, Deus estabelece que a vida está no sangue. Os animais têm a sua vida no sangue. O homem não deve consumir sangue, porque a vida pertence a Deus. O que mostra? Mostra que a vida do ser humano é sagrada, ou a vida que Deus constitui em todo ser vivente é sagrada, porque ele é que originou a vida, pertence a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, e versículo 14, versículo 13, ora, a qual dos anjos jamais diz, assenta-te na minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui tem essa diferença entre o homem e os anjos. Os anjos aqui não pertencem, eles não têm corpo físico, mas eles são seres celestiais, espirituais. É que Hebreus está falando aqui no capítulo 1, versículo 14. São totalmente diferentes dos homens. O homem, a diferença dele é que ele tem a capacidade de viver no mundo físico, palpável, e também um mundo espiritual com Deus. Essa é uma grande diferença entre anjos e homens. E animais, a diferença com os homens é que o homem tem a tríplice natureza, o animal é corpo e vida. Vive só nesses dois aspectos. Morreu o corpo, morre-se a vida do animal. A do homem, morreu-se o corpo, segue-se para a vida eterna. Ou com Deus ou sem Deus. Aqui o físico natural desse terceiro subtópico, que aprendemos aqui, em relação a anjo, em relação a material, animal, aliás, onde Deus estabelece algumas regras. Aqui a Bíblia nos ensina dessa forma. Ao consumir sangue, o homem não pode consumir, porque é a vida imposta por Deus, onde ele usou os animais para sacrifício de expiação ou para santificação do homem, ou seja, para que ele pudesse aplacar a sua ira contra o pecado do homem, até na crucificação de Cristo. Aqui o pecado corrompe o corpo, também o espírito, também a alma. Ele corrompe e degrade todo o ser humano, tanto físico como espiritual. E vai trazer, ali em 2 Coríntios, também no capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou fizeram novas. Aqui o sacrifício de Cristo traz tudo agora para andarmos em novidade de vida. Né? Faz tudo novo, nos preparando para o dia do arrebatamento da igreja. O segundo tópico da lição. A distinção entre alma e espírito. Primeiro, alma. A alma. Do hebraico, nefesh, e do grego, psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, pois possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais. Gênesis, capítulo 1, versículo 24.
Ele significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal evidencia no processo criativo, procedendo do sopro de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Isso está lá em algumas passagens bíblicas, em Mateus capítulo 25, 46, Lucas 16, do 22 ao 25 e Apocalipse 24. Também Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 2. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício da sua missão, especialmente a sua vocação relacionada com o Criador e com o semelhante. Isso, aliás, decorre do fato do homem ser um ser pessoal criado à imagem e semelhança de Deus. Esse segundo tópico, que vai distinguir a respeito de alma e de espírito, é muito importante para entendimento, né? E na teologia bíblica existem aí algumas divergências a respeito de alma e a respeito de espírito, onde tem uma vertente de ensinamento que fala da dicotomia. E aqui, para divergir alma e espírito, né, que há uma distinção entre os dois, a Bíblia vai mostrar. Mesmo que a Bíblia usa ela sobreposta, de forma sobreposta, vamos focar hoje aqui em distinguir a alma e distinguir o espírito separadamente. A palavra no hebraico, nefesh, e a palavra grega, psique, que é relacionada à vida, a fôlego, pessoa, ser interior, mostra o ser humano interno. A alma aqui é a sede da personalidade, onde estão o intelecto, pensar, a raciocinar, né, e se relacionar. Aqui a alma também vai mostrar as emoções, sentir e expressar através das suas emoções. Vontade, decidir, também escolher, né? Então aqui a alma é o consciente do homem, né? É o interior vivo que decide para si mesmo. Lá em Salmo, no capítulo 42, versículo 5, mostra que a alma aqui é a sede, é o interior das emoções. Porque está batida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É a Ele meu auxílio, é Deus meu. Essa parte da alma, a qual aprendemos que é a sede das nossas emoções, distingue a alma que está no corpo humano, pensável, decisões, tomar escolhas e muito mais. Lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 9, com a minha alma suspiro de noite por ti, eu com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ou seja, aqui na parte A do versículo, com a minha alma suspiro de noite por ti. Fala que a alma, ela enche de amor por Deus, o desejo de amar ao nosso Deus. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 38, então ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui o nosso Senhor Jesus mostra que a alma que está nele está angustiada, que está com um sentimento de morte em si mesmo. Porque a alma do homem também sente angústia, é a sede da angústia. A alma também é a sede das decisões, é o que está lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15. Ele vai falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toma a decisão certa, direcionada por Deus. Olha como uma alma do homem pode estar. Lá em Salmo, capítulo 119, versículo 28, ela pode estar cansada. Em João, capítulo 12, 27, perturbada. Mateus, capítulo 16, versículo 26, preservada ou perdida. Salmo 23 e 3, por isso ela precisa ser restaurada. Agora, quando a sua alma está em Cristo, está em Deus, lá no capítulo 11, versículo 29, ela encontra paz, descanso, alívio. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, ela é purificada, é guardada, purificada pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, a alma é guardada para a salvação, para a restauração total no dia do arrebatamento da igreja. A nossa alma, ela é o centro da nossa vida psicológica, emocional do homem. É diferente do espírito, que é a dimensão mais profunda voltada para Deus, comunicação, todo o tempo alinhado.
nossa alma e nosso corpo com Deus. A salvação em Cristo alcança também a alma. Ela é restaurada, fortalecida e transformada. As ações pecaminosas do mundo agora é restaurada através de uma santificação no sangue de Jesus. O segundo toque, o Espírito. Do hebraico, wash. Do grego, pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. E por meio dele, mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos. E o adoramos junto com a alma. É inseparável dela. Compõe a parte imaterial do ser humano e é o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste. Direto com o corpo. O homem exterior, que é Romanos 7, 22 ao 25, 2 Coríntios 4, 16 ao 18 e Efésios 3 ao 16 ao 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentário, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, e por uma vez a expressa por meio do corpo, utilizando seu sentido físico para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam o único ser ou pessoa, que é corpo, alma e espírito. Agora aqui, a definição do espírito, segundo a nossa lição, que é a distinção entre alma e espírito. No hebraico aqui é wash, no grego é pneuma, ou seja, vento, sopro, e é o espírito. O espírito é a dimensão mais profunda do ser humano, ou do homem, pelo qual ele se relaciona, comunica, conversa com Deus. Tem uma afinidade íntima, porque é através do espírito que comunicamos com Deus. Diferente das almas. Aqui tem uma diferença da alma. A alma aqui são pensamentos, sentimentos e vontade. Agora o espírito é a parte que percebe o mundo espiritual. Está mais ligado espiritualmente. A alma se relaciona com o espírito na parte espiritual e a alma se relaciona também com o corpo na parte da carne. Então ela atua nos dois, nas duas dimensões. O espírito na parte espiritual, o corpo na parte carnal e a alma que toma decisão, que sente vontade. Ela age tanto na parte espiritual como na carnal. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no capítulo 5, do versículo 16 ao 22, mostra a atuação da carne e a atuação do espírito, a qual a alma tem acesso. Por isso que ele vai dizer, renuncie à carne, ou seja, andai pelo espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne combate contra o espírito, porque a alma aqui é o alvo a ser conquistado, tanto pelo corpo quanto pelo espírito. Há uma guerra espiritual dentro de nós, para não sermos vencidos pela carne. Quais são as funções do espírito no homem? Primeiro, comunhão com Deus, em todo o tempo. Por isso que lá em João, no capítulo 4, no versículo 24, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E é pelo espírito que o homem pode entrar em contato com o Espírito Santo. Através de um jejum, através de oração, através de estar buscando sempre a presença de Deus para ser preservado, guardado, transformado por Deus. Consciência, o Espírito traz consciência, a consciência que é viva. A consciência do homem, que é espiritual, ele traz vida para a sua consciência. Ele consegue distinguir errado e certo. Ele vai trazer essa noção. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Testemunha-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Consciência, o Espírito traz a você, olha, cuidado, desvia do mal. Essa consciência do homem traz para ele lâmpada do Senhor, clareia, guarda o pé de onde entra. Ali como Salmo, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele é direcionado pela sua consciência, através do Espírito Santo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito edifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele traz a intuição espiritual. A alma raciocina,
mas o Espírito discerne o que é útil, o que intui. O Espírito traz conhecimento para o ser humano, que ele é o corpo, ou seja, o tabernáculo, morada do Espírito Santo. Vai lá no mais profundo do homem, que ele necessita ter Deus no coração, em forma do Espírito Santo. Por isso que lá, na carta aos Coríntios, versículo 19 e 20, vai mostrar que nós somos o templo do Espírito Santo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, fala da palavra, que traz conhecimento, que traz separação, que mostra a intenção e pensamento do coração. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A parte espiritual é que age com a palavra para transformar o homem, santificá-lo, trazer ele a andar em novidade de vida. Agora, o homem que não tem a parte espiritual vivificada pelo sangue de Jesus, ele se torna alma vivente, está morto espiritualmente. Isso está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Agora, a parte espiritual, quando você confessa que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nossos pecados, Jesus ressuscita. A parte espiritual que está morta. E pelo novo nascimento, o espírito humano é vivificado através desse novo nascimento, o batismo. Assim como Jesus disse, que precisa nascer da água e do espírito. Aqui trazer vida à tua parte espiritual que está morta. Lá em João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. A parte espiritual traz uma comunicação afinada com Deus para trazer vida eterna a todos aqueles que se aproximam de Deus. A alma é uma parte distinta do homem, o Espírito outra parte distinta do homem, que age diretamente no homem para que ele tenha um relacionamento afinado com o Criador, e possamos voltar novamente para Ele. Assim como caímos quando pecamos, agora Ele traz Cristo para nos trazer vida, e vida consagrada, renovada, transformada e santificada na sua palavra, para retornarmos ao céu. Chegamos agora no terceiro tópico, a interação das três dimensões. Tem dois subtópicos. O primeiro é corpo, afetos e somatização. O segundo tópico, equilíbrio e saúde. Aqui, corpo, afeto e somatização, o comentarista nos ensina da seguinte forma. O corpo é a parte material do ser humano, por meio do qual, comumente, manifestamos os atributos da alma, do espírito, empregando o vocábulo coração. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Está lá em Provérbios, capítulo 15 e versículo 13. O coração com saúde é a vida da carne. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Identificados como doenças psicomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, que está lá em Salmo 31, 9 e 10, 32, 1 ao 5, e como os multiplica em nossos dias. Aqui em Salmo, capítulo 31, versículo 9 e 10. Compadeça-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Essa intensidade do pecado da vida do homem, a Bíblia fala que para ter essa regeneração, passa por muitas dificuldades. Aqui o pecado, a iniquidade do homem aqui, está trazendo para a alma tristeza, angústia, para o corpo enfermidades que se assolam dentro do corpo do homem. Essa somatização que aprendemos aqui nesta lição, que é unir a parte física, a parte material, a parte imaterial. A parte imaterial cria para o corpo físico enfermidades que são
entrada em nossa vida material, como por exemplo, úlcera nervosa. Aquela pessoa que tem uma úlcera nervosa, só ficar abatido já começa a doer o estômago. Outros ficam ansiosos e já traz depressão para a alma. Então, essa somatização entre vida material e vida espiritual está aqui na palavra de Deus, onde os heróis da fé, os escritores do Salmo, mostram que eles passaram. Eles passaram por causa da iniquidade. Aquilo que plantamos. A viver a lei da semeadura. O sentido aqui desse tópico. Corpo, afetos e somatização. O corpo vai sofrer toda a consequência espiritual que criamos para nós mesmos. Veja, quando quebramos os mandamentos de Deus, gera consequências, gera enfermidades. Quando quebramos lá o mandamento que diz não adulterarás, você vai trazer enfermidade para a sua alma. Enfermidade para o seu corpo. Pode pegar doenças. Essas doenças que são transmitíveis. Aonde a humanidade tem padecido no mundo por suas ações a qual cometeram através da pornografia, através da prostituição, onde gerou um vírus chamado AIDS, multidões morreram. Porque o homem aqui é um ser integral. Ele é composto de alma, ou seja, de espírito. Alma e corpo estão ligados os três. Ele é um só, mas com essas três componentes a qual o homem foi formado. Então um atinge o outro. Um vai degradando o outro. Vai destruindo um ao outro. Aqui no Salmo capítulo 51, e verso 7 a seguir, diz assim: purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença e nem me retire o teu Espírito Santo. Olha o que o pecado, a iniquidade e a desobediência pode gerar no corpo humano. Esse tópico que traz aqui afeto, corpo, afetos e somatização, pode gerar muita enfermidade em nosso corpo. Os afetos da alma e as suas influências, que são emoções, pensamentos, que não ficam isolados, mas afeta todo o ser. Os afetos, emoções não tratadas, podem refletir no corpo. Somatização. Mas quando o espírito é fortalecido em Deus, isso significa ou gera paz na alma, saúde no corpo. Por isso que a vida cristã, pautado na palavra, no conhecimento, no encher do Espírito Santo, nas três dimensões do ser humano, tanto na alma como no corpo e no espírito, gera nele saúde, gera nele perfeição, semelhança de perfeição. Vira corpo como templo do Espírito Santo, uma afinidade com Deus, alma renovada pela palavra, todo tempo renovando seus passos pela palavra, andando pela palavra, o espírito cheio do Espírito Santo, trazendo saúde emocional, livre de doenças, de depressão, ansiosidade, porque tem Deus guiando. Por isso que a saúde plena do ser humano não depende apenas do corpo, mas do equilíbrio entre as três dimensões. Precisa de equilíbrio. Veja lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito batido faz secar os ossos. A pessoa se atrofia no corpo e na alma, porque está ansioso. Por isso que a Bíblia vai falar, lança toda a sua ansiedade em Deus e confia nele. Precisa ter uma afinidade perfeita com Deus para estar livre dessa somatização, esses afetos negativos, que é medo, que é ira, que é ódio. Tirar de lado tudo isso e entregar na mão de Deus, que lute por nós em todo tempo e confiarmos nele, mesmo que o corpo esteja enfermo, porque a enfermidade é gerada através do pecado, não tem outro meio a não ser a desobediência total da humanidade. E a Bíblia fala que no fim do tempo muitas coisas vão acontecer, mas o crente é para permanecer firme, mesmo que a morte passar
bater na sua porta, a Bíblia fala que nem isso separar nós do grande amor de Deus. Então essa parte aqui, corpo e afeto, né, e a somatização, que o nosso irmão traz aqui nesse comentário, mostra que o coração com saúde é a vida da carne, ou seja, o coração é a vida da alma. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira a secar os ossos. Identificamos como doenças psicomáticas a partir do século XX, foi que começou a estudar essa parte bíblica. Então aprendemos aqui nesse subtópico, né, que emoções positivas, como paz, alegria, promovem vitalidade física, traz alegria para o corpo, traz saúde para o corpo, traz saúde para a alma, traz uma saúde emocional perfeita. Nada pode nos separar de Deus. A alma aqui inclui pensamentos, emoções e vontade. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o Salmo 23, versículo 3, a alma saudável está em paz e alinhada à palavra de Deus. Por isso que o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz assim: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, segundo a sua tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade maior de Deus é te preservar em santidade, livre de toda a tribulação desse século, para que você faça parte da igreja que vai morar no céu. A vontade maior de Deus é a salvação de nossa alma. Mesmo no meio de tribulações e angústias, a somatização que entra também no corpo, mas mesmo com tudo isso, Deus nos quer com Ele e tem preparado algo glorioso para receber a sua igreja no céu. Número 2 aqui do subtópico, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produz angústia ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos relacionados saudáveis. Quando a crescente busca por medicamentos como solução por todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela, o acompanhamento médico e psicológico. É importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam o sintoma. O arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Esse comentário aqui é perfeito para o equilíbrio e a saúde, ao qual o nosso comentarista e o nosso professor colocou aqui. Ele vai falar da língua do homem, que é o menor membro do corpo, mas que tem um poder gigantesco. Esse poder tão gigante que pode incentivar guerra entre duas nações, morte a muitos homens. Esse pequeno membro também pode jogar o corpo inteiro para ser queimado. Pode destruir famílias. Pode desequilibrar o universo. Esse poder da língua. Por isso que ele vai comentar a respeito dela e colocar aqui também em Provérbios capítulo 18, versículo 7 e depois o 21. No versículo 7, a boca do insensato e a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ele come tanto para o bem como também para a destruição total, que é o mal. Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 5 ao 9, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, dessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação e maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem
com os seus feitos. A língua é maldizente, maldiz do outro, se levanta contra o outro, calunia o outro, persegue o outro. Para ter um equilíbrio de saúde, precisa renunciar a todas essas coisas. Lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 6, ora, a língua é fogo, e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira e existência humana, como também aposta ela mesma em chama pelo inferno. Olha o poder da língua, que cria toda a enfermidade no corpo, tanto espiritual como material, como dentro de um coletivo humano, como também dentro de uma igreja. Destrói a igreja se não estivermos em oração, em jejum, em perseverança na palavra de Deus. Tudo pode ser destruído através do poder da língua, né? Agora, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 31, versículo 31 diz assim: longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse aqui é o último subtópico dessa lição, aonde vamos estudar a respeito do corpo, alma e espírito, que traz um entendimento de crescimento na presença de Deus e uma transformação total do nosso espírito, alma e corpo. Essa lição vai nos trazer e nos abrir mais a respeito da palavra de Deus para o homem interior, o homem exterior e a parte espiritual, para crescermos mais na presença de Deus. A conclusão dessa lição, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontraram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E aprendemos nessa primeira lição, nesse primeiro título, né? E traz e evidencia algumas partes teológicas dentro de uma tricotomia e de uma restauração completa. Aqui o versículo que é o texto áureo da lição mostra uma restauração humana de dentro para fora. Entra pela parte que é ressuscitada, que é por Jesus Cristo, que é o Espírito, e vai trazer, através do Espírito, regeneração para a alma e cura para o corpo, para trazer na presença de Deus um verdadeiro cidadão do céu. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar a Deus e agradecer por essa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por essa aula, por trazer em nosso entendimento um crescimento, Senhor, espiritual. Glorioso Deus, abençoa os teus servos que vão ensinar. Ó Deus, que tu possa revelar a tua palavra, para que todos aqueles que estarão sentados a aprender, Senhor, abre o seu entendimento e a sua mente, para que essa palavra seja plantada em seus corações e possam também, Senhor, se alinhar a ela e também passar a ter crescimento na tua presença. Senhor da glória, também imploro, Senhor, para que tu levanta o que está enfermo, liberte os que estão encarcerados, glorioso Deus. Dá alegria da tua salvação a todos aqueles, Senhor, que se encontram em dúvidas. Ó Deus, mantém a certeza a cada um, Senhor, que possas entender que tu és grande, que tu és um amor infinito, que ama todos, ó Deus, sem distinção de raça. Glorioso Deus, abençoa, Senhor, a aula desse domingo. Eu te peço, Senhor, no nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo sempre. Amém.